Olá, boa tarde a todos os senhores prefeitos, boa tarde a todas as senhoras prefeitas, gestores municipais, todos que nos acompanham em mais uma transmissão da Federação Goiana de Municípios, a FGM. Em tempos de pandemia, a entidade municipalista do estado de Goiás não parou. Nós estamos a cada dia mais realizando webconferências, encontros virtuais, com o objetivo de qualificar você, gestor público municipal, para que assim possa desenvolver uma melhor prestação de serviços à nossa população. Em ano eleitoral, as coisas também, nós não continuamos. Está sem áudio? Agora começou. Deu certo agora? Então, vou repetir aqui porque nós estávamos sem áudio, agora deu certo. Boa tarde a todos os senhores prefeitos, boa tarde a todas as senhoras prefeitas, secretários municipais, gestores municipais. Muito obrigado pela presença de todos. Nós estamos em mais uma conferência com a realização da Federação Goiana de Municípios, a FGM, que em tempos de pandemia não parou. A entidade sempre tem o objetivo de melhorar a qualificação dos gestores municipais. E em tempo de eleição, nós estamos aqui para esclarecer mais, nesse período de pandemia em que a eleição teve mudanças. Hoje, nós vamos abordar nesta webinar as condutas vedadas de você, agente público, e também as convenções partidárias que começam no próximo dia 31 de agosto. Para esse grande momento de qualificação, nós convidamos para os seus cumprimentos iniciais o presidente da Federação Goiana de Municípios, Cunha. Boa tarde a todos. Quero aqui, inicialmente, cumprimentar nosso convidado especial nessa tarde de hoje, nessa webinar conferência, nosso advogado, conhecido em Goiás, muito gabaritado e capacitado, doutor Diogo Crozara, que é conhecido pelo seu brilhante trabalho, conhecedor, neste momento, que nós iremos discutir, que é condutas vedadas e convenções partidárias. Quero aqui, doutor Diogo, agradecer por ter aceito esse convite da FGM. Já falou o Pedro muito bem, o papel da entidade realmente trabalhar nesse momento de pandemia, mais do que nunca, não deixar que os municípios possam estar desassistindo daquilo que é importante. Então, quero aqui, mais uma vez, reforçar e agradecer ao senhor por ter aceitado esse convite. Sei que o senhor tem muito compromisso, agora às 17 horas. Vamos ser breve. Quero cumprimentar também o doutor Vinícius, nosso assessor jurídico, também que é especialista em direito eleitoral. Cumprimentar o Pedro, nosso da equipe da comunicação FGM, a Meire. Nosso convidado especial nessa tarde, o prefeito Rogério Troncoso, prefeito de Morrinhos. Eu digo que é o nosso professor, é um ex-deputado, prefeito por 4 mandatos, realmente que tem feito uma bela gestão, um exemplo de gestão no estado de Goiás. Eu quero aqui ser breve nas palavras, Pedro, mas de uma forma geral, cumprimentar todo o público pela webinar. Tenho certeza que vai ser muito acessado. Doutor Diogo Crozara, que tem um grande conhecimento, e com certeza essa contribuição, né, doutor? Se eu pudesse ficar 3 horas, seria muito bacana, mas esse pouco prazo do senhor vai contribuir para tirar algumas dúvidas. Então, muito obrigado mais uma vez. Passo para você, Pedro. Obrigado, presidente da FGM, prefeito de Porteirão Cunha, pelas suas explanações iniciais. Nós passamos a palavra agora a um convidado especial aqui hoje, o vice-presidente da Federação Goiana de Municípios, prefeito do município de Morrinhos, Rogério Troncoso, para suas considerações iniciais. Obrigado. Boa tarde, o doutor Diogo, o Vinícius, Cunha. Nós estamos aí com essa live, com essa videoconferência, aprendemos isso agora, né? E para a gente discutir alguma coisa sobre a questão da publicidade, principalmente com relação à publicidade e questão das redações com relação à lei eleitoral, né? Eu não sei se você podia partir com a pergunta, Cunha, ou vamos esperar a apresentação de todo mundo. Prefeito Troncoso, a gente vai esperar cumprimento de todos, aí depois a gente vai fazer as perguntas, tá? Tudo bem. Nós passamos agora para os cumprimentos iniciais, o assessor jurídico da FGM e advogado eleitoral, doutor Vinícius Borges. Boa tarde a todos. Cumprimentar a iniciativa do presidente Cunha, que vem
se desdobrando no sentido de levar conhecimento, aproximar a FGM dos municípios, né, dos gestores públicos, cumprimentar o prefeito Rogério Troncoso, que, juntamente com o presidente Cunha, é referência aí como gestor público. Quando me lembro de uma passagem que estive, na época eu era presidente da Unicerrado, o prefeito Rogério me atendeu bem, abriu as portas do município, queria já implantar vários cursos da Unicerrado em Morrinhos. Isso demonstra visão, demonstra competência, é por isso que ele é respeitado como gestor público. Cumprimentar o meu amigo, colega advogado, Diogo, agradecer você por ter aceito esse convite. Diogo, que é um amigo de longa data, que é referência no direito eleitoral, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Né? Tenho o privilégio de tê-lo como amigo, né? E hoje aqui para brilhantar a nossa tarde, trazer os seus conhecimentos e compartilhar um pouco. Segue aí, Pedro, vamos dar início ao webinar. Obrigado, doutor Vinícius de Borges, ele que é assessor jurídico da Federação Goiana de Municípios e advogado eleitoral. Então, vamos dar início às nossas explanações, convidando o advogado Diogo Crossara para suas explanações na nossa webconferência. Muito obrigado pela participação, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos, boa tarde ao querido prefeito Cunha, Rogério, companheiro de longa data, prefeito de Morrinhos, dois políticos importantes do nosso estado que exercem cargos muito importantes na federação e também nos seus municípios. Doutor Vinícius, colega também, que representa muito bem a advocacia especial no sul do estado, oriundo lá de Goiatuba, mas hoje já em todos os municípios do estado. E para mim é um prazer, é uma honra estar com vocês hoje para conversar sobre eleição, né? Nós que trabalhamos, que vivemos direito eleitoral, que vivemos eleição, a gente tem que ter esse prazer de estar aqui conversando, de estar trocando uma ideia. Hoje eu não quero aqui dar uma aula, dar uma palestra, muito pelo contrário. Aqui é um bate-papo e aí eu convido você que nos assiste pelos canais da FGM, seja no Instagram, seja no YouTube, para a gente bater esse papo, para conversar. Manda aqui sua pergunta, a sua dúvida, para conversarmos um pouco, trocarmos uma ideia sobre isso que é tão importante para todos nós, que é a festa da eleição. Nós temos, e esse ano, a gente está com a festa comprometida, é proibida aglomeração, mas nós vamos ter que fazer eleição. Não tem jeito de fazer festa sem chamar os amigos, mas nós vamos ter que fazer uma eleição sem chamar os amigos. Nós não sabemos ainda como é que vai ser essa eleição. Eu garanto só uma coisa, ela vai ser diferente. Ela não vai ser igual. Eu não vou dar conta de ver o candidato a vereador bater na porta lá na cidade pequena, seja em Guera, a menor cidade do estado, ou em Goiânia, bater na porta do eleitor, chegar ali e falar, vim aqui pedir seu voto. É difícil pensar que o eleitor vai abrir a porta e falar, vem aqui tomar meu café, quero te ouvir para saber o que você vai fazer. Mas nós vamos fazer uma eleição. Nós vamos fazer uma eleição inicialmente marcada para o começo de outubro, mas agora prorrogada com muita sabedoria para 15 de novembro, em primeiro turno, nos nossos 246 municípios. Daqui a poucos dias, daqui a 4 dias, já é permitido fazer convenção, que vão lá do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. E nós vamos ter que escolher os candidatos. Nós vamos ter que escolher os candidatos, não sei muito bem ainda, te confesso, Rogério, te confesso, Cunha, e a todos que estão nos ouvindo, não sei muito bem como, mas nós vamos fazer convenção. E depois nós vamos fazer registro, porque se é online não tem nenhum problema. E aí nós vamos partir para a propaganda a partir do dia 26 de setembro e teremos os mesmos períodos de propaganda, só que com uma diferença. Essa campanha não vai para a rua. Ela vai ter muita dificuldade de ir para a rua. Eu não dou conta de enxergar o Rogério com seus candidatos lá em Morrinhos, chamando todo mundo para um grande comício lá naquela praça central, que ele de vez em quando juntava 5, 8 mil pessoas. Mas eu posso ver outras coisas. Eu posso ver uma carreata, eu posso ver um candidato em cima do mini-trio levando as suas propostas com mini caminhadas, e é isso que nós vamos conversar aqui hoje. Porque, acima de tudo, já que nós temos eleição, nós temos que fazer a mensagem dos candidatos chegarem até o eleitor. Porque se a mensagem do candidato
ela não chegar até o eleitor, aí nós não teremos eleição que presta. E nós temos que ter uma eleição que vale a pena. Uma eleição que eleja aqueles que estão aqui e querem dar seu nome para poder sofrer 4 anos, seja na Câmara, seja como prefeito. E os 2 prefeitos que estão conosco nessa webinar sabem o que é sofrer durante o mandato. E no caso aqui, mandatos, né? O Rogério já terminando o 4º, o Cunha terminando o 2º seguido lá em Porteirão. Olha só, vou começar falando, já o convite do Vinícius, a respeito de como nós estamos para a convenção. O TSE mudou um pouquinho a regra do jogo, agora há poucos dias, também a pandemia há poucos dias, não tinha muito como mudar antes, autorizando que a gente fizesse essa convenção de forma virtual. Isso pode acontecer? Pode, mas não vai acontecer na maioria dos municípios. A maioria dos municípios ela vai ser presencial. Então, nós vamos fazer uma convenção com um número reduzido de gente, não tem como fazer aquela grande festa, mas será muito importante saber alguns detalhes a respeito dessa convenção. E o primeiro deles é que cada dia mais aquela história que a gente tinha de fazer a convenção no dia, fechar a ata no último dia, ou seja, isso não vai existir. Nós temos mecanismos hoje na legislação eleitoral, uma fiscalização absurda para que isso não aconteça. Pela nova regra que vai viger para essa eleição, nós temos a possibilidade de realizar a convenção tradicional, mas em 24 horas, na verdade não é bem 24 horas, a lei fala o dia seguinte, no dia seguinte à realização da minha convenção, eu vou ter que mandar essa ata e essa ata vai estar lá no sistema da Justiça Eleitoral. Então não tem mais ata aberta. E aí, senhores prefeitos, aqueles que estão acostumados e estão nos ouvindo aí nesse momento, vai ser difícil pra caramba acostumar quem estava com o cachimbo torto, porque não vai mais deixar a ata aberta. Não tem jeito. Vocês correm um risco de, deixando a ata em aberto, o adversário pegar e pedir ao juiz uma busca e apreensão das atas do livro de ato e você não faz mais convenção. Esse é um risco sério que se corre. Então, a primeira questão que eu queria deixar muito claro, organizem a convenção. Seja ela virtual, e pode ser por aqui, nós estamos hoje utilizando o aplicativo Zoom, vocês podem usar esse aplicativo, ou outros tantos, CBUX, o próprio Google Meet, alguns outros que nós temos, para fazer ela de forma virtual. Se for fazer presencial, você vai fazer ela com a lista de assinaturas sendo colhida até mesmo fora do livro, não precisa mais aquela exigência do livro estar rubricado pela Justiça Eleitoral. Isso foi alterado pela última resolução do TSE, a 23.623, que vai disciplinar, então, que nós tenhamos a possibilidade de colher assinaturas e lançar essas assinaturas direto no sistema da Justiça Eleitoral. Lancei isso no sistema da Justiça Eleitoral, vai diretamente para o cartório eleitoral. E aí todos saberão o resultado dessa convenção. Não é problema. Então, a primeira questão que fica é essa organização. E quem não convocou ainda está atrasado, porque daqui a pouco, alguns partidos, por exemplo, têm nos seus estatutos a previsão que os editais têm que ser publicados 12 dias antes da convenção. E onde eu vou publicar esse edital? Vou mandar ele para o cartório eleitoral, vou publicar no placar da prefeitura ou em algum lugar. Mas que tal também publicar no Instagram de uma pessoa, colocar ela no Facebook para eu ter uma prova digital da publicação? Faz parte, é importante. Realizando isso, eu vou passar para o dia da convenção. E na convenção, eu tenho um amigo que fala muito isso. Em vez da gente fazer a ata da convenção, vamos fazer a convenção da ata. A gente realiza a ata e deixa ela prontinha, com tudo que a gente vai ali definir, só para esperar a escolha dos nossos convencionais. Número, eu já posso colocar ali o nome, né, os escolhidos, com quem eu vou formar a coligação. Mas vem cá, e se eu não tiver naquele momento todos os partidos que vão coligar comigo, eu posso autorizar a minha comissão executiva a fazer isso a posteriori. Se não for no último dia, eles vão poder fazer. Isso é uma previsão legal que é permitido. Mas eu escolhi o vice, doutor. Como é que eu faço? Se você não escolheu o vice naquele momento, o vice vai ser indicado de outra forma, também você vai escolher e colocar isso na ata e depois você pode fazer uma substituição, se for o caso, pode trocar o vice, isso dentro do período legal é totalmente permitido. Mas sobre a convenção, ela pode ser realizada, então, tanto presencialmente, com todos os cuidados, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, não pode grande aglomeração. Vamos lembrar que os diretórios vão poder estar presentes,
uma outra pessoa, mas não pode mais juntar ali 2, 3 mil pessoas, porque as normas sanitárias não vão permitir. Mas os 40, 50 convencionais, isso é possível, desde que haja um grande espaço. E, nesse momento, é possível realizá-la no espaço público. Eu posso fazer no ginásio de esporte, numa quadra de uma escola, eu posso fazer no prédio da Câmara, desde que haja um distanciamento, eu posso fazer até na praça, eu posso requisitar e fazer ela de forma pública, não tem problema nenhum, isso é permitido. E é bom que se faça até num ambiente aberto para facilitar. Mas a lição que a gente tem que passar é que haverá uma grande fiscalização por parte de, não só da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral ela não vai lá fiscalizar muitas vezes, mas o Ministério Público pode ir, e principalmente o seu adversário, ele vai. Esse você pode ter certeza que o seu adversário vai estar ali enchendo a sua paciência, e se realizou a convenção hoje, no dia seguinte não está lá no sistema a sua ata, vai ter muita busca e apreensão de livro, e proibição, e requisição, e vai ter muito problema em convenção. Porque esse é um problema que é uma cultura que a gente precisa acabar com ela. Nós vamos acabar com essa história da convenção ser realizada e não ser realizada. Convenção é de verdade, não pode ser um faz de conta que eu escolho aqui e saio ali colhendo as assinaturas. Eu preciso realizar um evento, estar com todo mundo, mesmo que aqui de forma virtual, presente, e estar conversando a respeito disso. Esse é um ponto muito importante. Depois disso, na convenção também tem um negócio que vai ser realizado que me preocupa bastante e que é necessário que vocês estejam muito de olho, especialmente os prefeitos, as primeiras damas, que eu já vi aqui até pelo YouTube, que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. A maior confusão dessa eleição, não sou João Bidu, mas vou fazer uma premonição, é com relação à cota de gênero, as tais candidaturas femininas. Acabou essa história de achar que isso vai ter brincadeira. Nós tivemos, durante muito tempo, aquele faz de conta, eu lanço uma mulher só de fazer de conta, ela tira ali uma licença, não vai fazer nada. Isso acabou. Não é recomendado que vocês brinquem com essa história. E mais, nessa eleição tem pela primeira vez a obrigatoriedade que o TSE criou a partir de uma consulta, o que é meio absurdo, que o TSE não poderia mudar a lei numa consulta, mas mudou, e aí está valendo para esse ano, e quem sou eu para dizer para não cumprir, não faço isso nunca, porque eu não tenho coragem, mas o TSE falou, nós vamos tocar, que é que 30% de todo o recurso que vem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha vão ter que ser utilizados em campanhas de mulheres, ou de homens, se a gente tiver 70% mulher, mas num gênero, no mínimo, tem que receber 30%. E isso é novo, isso é diferente. Vai exigir muito dos contadores, e aí vai um outro alerta. Não espera para contratar o contador no dia do registro. Isso precisa estar pronto. Tem procedimento de abertura de conta, cujo último dia para abrir conta de partido venceu ontem. Então, nós já estamos numa fase no processo eleitoral que o prazo já venceu e não estamos nem vendo. E isso é muito grave, a gente precisa pensar. Então, a contratação do advogado e do contador ele já tinha que ter acontecido. Espero que todo mundo já tenha contratado. Mas, se não fez, faz rápido. Não espera gerar o problema. É muito mais barato você ter uma assessoria de qualidade agora do que pagar para responder uma ação depois. E, nesse ponto, a respeito das candidaturas femininas, a jurisprudência do TSE está consolidando, e aqui do TRE de Goiás, de uma tal forma que vai ser difícil você dar conta de explicar que nós temos lá 10 candidatos, 7 homens, 3 mulheres, essas 3 mulheres não fizeram campanha, não tiveram voto e não prestaram conta direito. Vai explicar que jeito? Não vai explicar, não. Não tem explicação para isso. Não vai dar para explicar. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai cair a chapa inteira, porque é esse o entendimento do TSE a respeito da matéria. Então, nós tivemos alguns casos aqui em Goiás, em determinados municípios, em que houve a cassação de 5 vereadores. 5 vereadores. Era uma Câmara de 9, 5 foram cassados por conta dessa confusão. E não tem o que fazer. Se ficar demonstrado isso, e 2016 foi a mudança da jurisprudência. Então, ela vem devagarzinho sendo consolidada. Para 2020, já não tem desculpa mais. Para 2020, ela vai pegar mesmo. E, além de pegar, se a mulher não for candidata de verdade, vai pegar num outro sentido, que é os gastos que 30% tem que ser gasto. De tudo que vier, né? Nesse momento, tudo que vier tem que ser gasto com mulheres, de tudo que vem do fundo de campanha. Não é 30% de tudo que é arrecadado. O privado não precisa, só do fundo de campanha.
E esse é o segundo ponto que eu queria deixar o alerta, que é muito importante. E aí agora começa, desde o dia 15 de agosto também, uma questão, quando vem aí os 3 meses anteriores ao pleito, a maior preocupação dos nossos prefeitos, das nossas prefeitas, a respeito dessa eleição, que são as condutas vedadas. A regrinha que a gente sempre brinca é a seguinte: se eu não fiz durante o meu mandato, eu não invento fazer agora. Não precisa querer fazer agora, que você não vai dar conta de fazer um programa social, especialmente uma distribuição. Mas nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo de uma pandemia, que nenhum de nós viveu. Então, essas regras, elas são diferentes para esse tempo. Eu vou ali, prefeito, no social, deixar uma pessoa lá na cidade morrer de fome, só porque eu não tenho a lei autorizativa, não posso doar cesta? Não é bem assim. E a gente vai conversar a partir de agora a respeito disso. Quando eu falo de campanha e conduta vedada, a primeira coisa que vem à cabeça, e que, para eu saber se eu posso ou se eu não posso, é a seguinte situação. Eu posso, por exemplo, eu, prefeito, ir num hospital, eu que sou candidato à reeleição, e fazer um vídeo, e gravar esse vídeo e jogar na minha rede social falando que eu fiz aquele hospital? Posso. Sabe por quê? Porque se você deixou uma obra inacabada, o seu adversário não vai lá poder falar que você não fez? Vai. Ele vai ficar lá no hospital inacabado e vai dizer, ele não fez. Logo, o que você fez, você também vai poder dizer. Então, tudo aquilo em que meu adversário pode fazer igual, quando se tratar de propaganda negativa, ou seja, daquilo que eu faço de positivo, ele pode fazer igual com o negativo, eu posso continuar fazendo. Agora, tudo aquilo que ele não puder fazer, eu não vou poder fazer. Então, essa é a grande questão, exceto se eu tiver uma autorização legal. Então, quando eu quero entender conduta vedada, eu me coloco no papel do adversário. Eu sempre faço esse exercício. O meu adversário vai poder fazer isso? Vai. Se ele pode fazer, eu também posso. Então, se ele não pode, eu também não posso. É essa regrinha, mas aí a gente vai adentrar um pouquinho. A primeira coisa que eu sempre brinco, o meu adversário vai poder usar o carro da prefeitura para ir no comício? Não, ele não vai, o carro anda comigo. Eu não empresto ele para ninguém, ele é carro do prefeito. Então, eu não vou poder ir com o meu carro para o comício, já que o meu adversário não pode ir para o comício, né? Eu vou poder fazer publicidade institucional gastando dinheiro da prefeitura para me promover nesse período? Não, porque o meu adversário não vai poder, ele não tem o caixa da prefeitura. Aquela tesoureira que eu conheço tem 20 anos aqui dos meus mandatos, ela não vai dar o dinheiro para ele pagar a publicidade para sair ele, vai sair eu. Então, se ele não pode, eu também não posso. Essa é a regra básica do que a gente tem que entender. Mas tem algumas coisas muito específicas nessa pandemia, por exemplo, na questão da publicidade institucional a respeito dos atos praticados durante a campanha, durante a pandemia, que são muito sérios, e todos os prefeitos hoje precisam fazer a divulgação dos boletins, a divulgação de campanhas educativas, como de conscientização para evitar aglomeração social, uso de máscara, o uso de álcool em gel. Isso, se fosse no mundo normal e sem pandemia, isso não seria permitido. Mas a própria emenda constitucional que alterou a data da eleição já trouxe uma exceção permitindo esse tipo de publicidade. Mas esse tipo de publicidade, ela é realizada sem a minha presença de prefeito, sem a pessoalidade, sem o uso pessoal. Então, eu não posso mais fazer aquela live em que eu estou dizendo que eu sou o bom e o meu adversário é o ruim, fazendo aquela comparação do agora e do antes, isso eu não vou poder fazer. Isso tem claramente uma vedação legal a respeito dessa matéria. Então, essa comparação, quando eu gasto dinheiro público, não vou poder fazer, mas eu posso fazer de forma informativa, de forma objetiva, de forma impessoal, a publicidade e realizar gastos com relação a questões de pandemia. E aí eu não posso também usar logo, e tenho uma preocupação nesse momento muito grande a respeito das logomarcas de gestão. Essas eu espero em todos os municípios de vocês que já estejam fora desde o dia 15 de agosto, porque não pode manter a publicidade institucional nem alterar a publicidade institucional nesse momento. Então, é necessário que a gente tenha essa alteração. Isso é muito importante. Um outro ponto também muito importante para os prefeitos é a questão da transferência de recursos. Vocês sabem que aqueles convênios, principalmente com o governo federal, esse ano nós tivemos um ano cheio de emendas, né? Por conta de liberações, vinculações de orçamento, aprovações de matéria onde houve uma maior liberação de emendas, especialmente para deputados federais e nossos senadores, nós tivemos uma quantidade maior de recursos. Mas, nesse período agora, a obra não iniciada, não podemos ter, exceto se for de calamidade,
transferência voluntária de recurso. Essa transferência voluntária de recurso, ela está parada, exceto para obras já iniciadas, aquilo que está com o cronograma em andamento, a obra já começou, ou seja, já licitei, já assinei convênio com a Caixa deu início de obra, eu comecei a fazer, essa vai poder continuar e vai receber recurso de forma normal. Mas o que mais me preocupa, durante esse período de pandemia e durante esse período que vai ser prévio aqui à eleição, o que mais me preocupa, com certeza, são os programas sociais. E é sobre ele que eu queria aprofundar um pouquinho mais. Programas sociais, eles são permitidos no ano da eleição. O que eu não posso no ano da eleição, e está lá no artigo 73, parágrafo 10º, é criar um novo programa social. Então, se eu já fazia um programa social o ano passado, eu posso continuar fazendo esse programa social esse ano. Então, se eu já distribuía lote o ano passado, eu tenho que pensar coisinhas básicas. Eu tinha lei autorizando a distribuição? Sim. Eu tinha previsão orçamentária para esse programa social? Sim. O ano passado, ele já estava em vigor e eu já fiz doações no ano passado? Sim. Se eu respondi sim a essas perguntas, em 2020 eu poderia continuar e posso continuar, inclusive no período eleitoral. O que eu não posso fazer é vincular esse programa eleitoral a um prefeito. E aí, gente, cá entre nós, você vincular um programa social à sua pessoa hoje significa ter uma burrice. Porque é aquela pessoa que sabe que quem deu, então não precisa você falar. Ela é grata pelo benefício, não precisa você ir atrás, dizendo, ó, tá aqui, ó, essa escritura você só tem porque eu dei. Não funciona assim mais, não precisa disso. A pessoa recebendo o programa social, ela sabe que você é um bom gestor, que é um gestor caridoso, que faz bem para a sua cidade. Não precisa explicar demais. Então, às vezes, peca pelo excesso. E aí, isso vai acabar fazendo perder voto. E também vai perder muito processo na justiça se fizer uma vinculação de um benefício social à figura de um candidato. Isso não é permitido. Agora, lá no 73, parágrafo 10º, tem uma situaçãozinha muito interessante, que é a respeito da calamidade pública. Então, quer dizer que eu não posso fazer novo programa social, exceto em casos de calamidade pública ou situação de emergência. Ou seja, o que nós estamos vivenciando hoje, onde há um decreto nacional pelo Congresso Nacional, um decreto estadual pela Assembleia Legislativa, reconhecido também o decreto estadual pelo próprio governo federal, ou seja, nós estamos no estado de calamidade pública. E aí, no estado de calamidade pública, eu posso criar e fazer algum programa social relacionado a essa calamidade. Então, eu posso distribuir para a comunidade, por exemplo, os testes do Covid. Isso é permitido. Se nós não tivéssemos o estado de calamidade, sequer o teste do Covid, muito possivelmente eu poderia doar à comunidade. Então, eu posso porque existe. Mas tem lei para o teste do Covid? Não, mas não precisa. É uma situação de calamidade pública, o serviço de saúde eu posso fornecer. Mas então, se eu tiver a necessidade de distribuir mais cesta básica, porque a minha população nesse momento não tem receita, e eu não tenho lei, eu vou poder? Vai. Que jeito? Eu vou chamar o Ministério Público, vou comunicar ao Ministério Público da minha atividade, vou conversar e vou ter uma atuação conjunta para essa distribuição. Aí é possível que se faça. Porque a parte final do artigo 73, parágrafo 10, ela faz uma ressalta que esses programas sociais deverão ser acompanhados pelo Ministério Público. E esse acompanhamento é você mandar um ofício, informar para ele que você está fazendo. E aí ele vai te responder, vai acompanhar aquele programa social. E uma coisa que tem que ficar muito clara, eu vou pegar aquela cesta, mas aquela cesta eu não vou poder, eu, prefeito, levar na casa do cidadão. Não dá. Isso é vinculação e a quebra do princípio da impessoalidade. Eu vou, na verdade, pegar o meu social, ver quem de fato precisa, e você hoje tem CRAS, CREAS, todas as situações que fazem a captação de uma rede necessária de logística social, eles vão captar isso, e a partir do momento que eles fizerem essa captação, vai fazer uma avaliação técnica, e essa avaliação técnica pode gerar esse benefício, desde que haja o acompanhamento do Ministério Público. Então, isso é possível, isso é permitido. Agora, algumas coisas têm que ficar muito claras. Eu não posso pegar e entregar a cesta básica para a cidade inteira, sendo que 40% da cidade tem mais uma receita maior, 3 salários mínimos. Eu preciso efetivamente entregar isso para quem precisa, né? E, infelizmente, não é para todo mundo. É para quem precisa nesse momento, tá? Dito isso, a gente tem também a necessidade de preocupar um pouco. Então, os programas sociais, para mim, só concluindo aqui, veio uma ideia a respeito dos programas sociais, é algo que mais vai preocupar. É algo que, nas últimas eleições,
fazendo um levantamento, nós tivemos quase 10% de prefeitos cassados nas últimas eleições. Nós chegamos aí, em primeiro grau, a um número que atingiu 10%, mas no total não 10%, mas nós tivemos muitas cassações nas eleições de 2016. Quase todas eram de prefeitos ou de apoiadores de prefeito, ou de pessoas apoiadas pelo prefeito já reeleito, na verdade, que tiveram em seu benefício programas sociais. Doação de cesta básica, doação de material de construção, doação de lote. Esses são os principais produtos da cesta de cassação que a Justiça Eleitoral pode te dar problema. Então, no uso desses programas sociais, muito cuidado. Essa é a principal questão nesse momento. É muito difícil, é muito complicado que a gente tenha essa discussão nesse momento. Quando eu vou falar ainda das condutas vedadas, uma coisa que também preocupa e tem muita gente conversando é a respeito das inaugurações. As inaugurações, elas estão proibidas, Diogo, nesse período? Não estão proibidas. O que está proibido é o candidato ir na inauguração. Até um determinado momento da legislação eleitoral, foto de 2008, a gente tinha a proibição só dos candidatos a cargos do executivo irem nas inaugurações. Depois dessa vedação, ela passou também para cargos legislativos. Então, se eu sou candidato, eu não posso ir numa inauguração. Mas espera aí, vai inaugurar uma loja na minha cidade. Eu posso ir? É uma empresa importante que está vindo para cá. Eu posso ir, sou candidato? Óbvio que pode. O que a lei veda é a inauguração de obra pública, ou seja, eu usar do dinheiro público, e tanto que está capitulado lá na região do 73 das condutas vedadas, artigo 77, eu não posso ir se for obra pública. Se for obra privada, isso não é obra, né? Não se compara, não tem nada a ver. Esse dispositivo não pode ser estendido por analogia. Então, se é obra pública, eu não vou. Se é privada, não tem problema nenhum, o candidato está presente, ele pode ir, principalmente se ele exerce um cargo onde aquilo é uma atração de investimento, porque a gente tem que lembrar, o prefeito, ele não deixa de ser prefeito porque ele é candidato à reeleição. Ele é prefeito. E ele tem que continuar gerindo. Agora, ele é muito mais beneficiado, especialmente nesse momento em que o adversário não tem muito jeito de aparecer, o prefeito tem. O prefeito, ele aparece muito, o prefeito, ele tem uma visibilidade maior, e eu sempre estou dizendo que nessa eleição, na verdade, nós não teremos uma eleição comum, nós teremos um referendo. O prefeito é candidato à reeleição, ele está bem, ele será reeleito. Ele está mal, ele não vai ser eleito. E quem vai ser o adversário dele, muitas vezes? O ex-prefeito, que vai ser avaliado a gestão dele com a do outro prefeito. Então, é isso que vai acontecer num cenário onde nós temos uma eleição sem a possibilidade de campanha de rua. A campanha de rua, ela vai ser muito complicada de ser feita, e aí eu vou entrar já em propaganda para a gente fechar essa primeira parte aqui, que a gente começa a falar, né, Cunha? O pessoal, Rogério, a gente começa a falar e vai embora e não sabe nem que horas que vai voltar aqui. Mas já fechando essa parte de conduta vedada e partindo um pouco para conversar a respeito dessa situação da propaganda, a propaganda, ela vai ser diferente. Nós teremos um uso de rede social muito absurdo daqui para frente. É uma campanha virtual. O palanque vai ser substituído pela tela de um computador. E a primeira crítica que eu faço quando a gente tem isso é que no palanque eu não consigo montar um candidato. No debate eu não consigo montar um candidato. Aqui, por trás de uma tela, eu consigo ser um candidato montado pelo marketing. E aí, esse é o primeiro problema. Na eleição no município menor, isso é mais fácil, porque mesmo com melhor marketing, nós conhecemos quem são as pessoas. Numa eleição no município maior, e aí de Morrinhos para cima a gente pega tudo, aí é possível que o marketing doure a pílula e transforme um cachorro num cachorro vira-lata, num belo Rottweiler. Isso é possível. Mas esse momento é muito complicado, como que o marketing vai atuar nessa situação. Eu não sei, Vinícius e Cunha, Pedro, talvez se vocês quiserem a gente abrir um pouco para falar sobre conduta vedada, as perguntas, e depois, se for o caso, a gente volta para falar de propaganda. Como é que vocês querem fazer aí? Só me dá um toque, Pedro, por favor. Tem algumas perguntas aqui do nosso presidente Cunha, do vice-presidente Rogério. Então, eu chamo o vice-presidente da FGM
prefeito de Morrinhos, Rogério Troncoso, para fazer a sua pergunta, retirar a sua dúvida aqui na webconferência. Com a palavra. Diogo, a pergunta é o seguinte, com relação à questão das publicidades institucionais, né? Eu já dei uma explicação aí boa sobre esse assunto, mas uma pergunta que eu faço sobre o que você falou por questão das entrevistas, por exemplo, com relação à Covid, né? O que a gente vê aí é que nós estamos tendo aí, tem os comitês de enfrentamento à crise e a própria imprensa também quer divulgar isso. No caso, por exemplo, com relação ao Covid, essas entrevistas são proibidas do prefeito falar. No caso, eu, por exemplo, eu não sou candidato à reeleição, né? Mas não deixa de ter uma ligação, por exemplo, com o meu candidato, né? Nós estamos proibidos também de fazer esse tipo de entrevista, mesmo que seja com relação ao Covid, tanto nessa vamos dizer assim, a pré-campanha, como tendo os 15 dias. Não, Rogério. Vamos lembrar que entrevista, eu quero colocar mais uma vez, o pré-candidato adversário, ele pode hoje no rádio dar uma entrevista? Pode. Ele pode. É permitido que ele faça isso. Então, o prefeito, mesmo que candidato à reeleição, ele pode dar uma entrevista na rádio? Pode. O que precisa aí é verificar se ele não está em todo dia e o outro nunca vai, para ter um abuso. Mas o uso, ele é permitido nesse momento. Ainda mais com relação a essa questão do Covid. Porque a palavra do prefeito, a palavra do gestor público, ela tem muita informação junto com ela. É evidente que ele tem que saber usar isso. Ele não pode chegar lá e fazer proselitismo político, mas uma entrevista técnica, uma entrevista possível, ela é uma entrevista dentro daquilo, separando o que é mandato, o que é campanha, isso pode ser feito sim. Outra questão com relação você colocou a questão do fundo partidário, né? A gente sabe que o fundo partidário, eu não sei como é que está definido bem, mas só tem uma parte que é do executivo e uma parte do legislativo, né? Uma parte destinada ao executivo e uma parte destinada ao legislativo. No caso dos fundos partidários, por exemplo, no caso de repasse de recursos, quando você faz o repasse do partido para um determinado candidato, é para o candidato ou para o partido da cidade. Como é que seria feita essa distribuição? Baseado nessa questão dos 30% para as mulheres também. Bom, a distribuição fica a cargo dos partidos. Para mim, é um grande absurdo dessa legislação não ter uma regra clara para definição de como que vai ser isso. Essa é um problema sério para mim, porque não tem uma regra de como que isso vai ser realizado. Não tem assim dizendo, vai ser assim ou assado. Tem que ter um tal. A única coisa que está dizendo é o seguinte, vem para o município 100 mil, 30 mil vai ter que diretamente ser separado entre as candidatas. De forma igualitária? Não. É o partido que vai definir qual candidata recebe. Uma pode receber mais, outra pode receber menos, desde que atenda esses 30%. Sim. Outra pergunta. No caso, por exemplo, de comício e carreata, eu já até falou isso sobre passeatas. Comício, por exemplo, uma reunião aí, sei lá, 50, 100 pessoas. Desde que obedecida aí as questões locais, questão de distanciamento, é possível fazer o comício e é possível fazer essas carreatas? Essa vai ser uma situação complicada, né? De realizar, isso vai depender muito do dia a dia. Vamos lembrar que hoje nós temos um decreto estadual, que isso não vai ser o prefeito que vai definir, para ficar muito claro. Isso vai ser um ato do Estado, que não vai ser cada prefeito definindo na sua cidade, aí ficaria muito fácil para o adversário do prefeito não dar conta de fazer uma reunião, né? Mas como é que isso vai fazer? Isso vai ser um decreto Estado. É até um tema que está faltando um pouquinho de discussão. Está chegando esse período e precisa começar, porque hoje o decreto estadual proíbe reuniões públicas. Sim. Né? Isso. E aí? Como é que vai ser? Vamos limitar a 10? Vamos limitar a 50? Porque reuniões são reuniões públicas, sim. A partir do momento que um candidato vai na casa de uma pessoa e o portão fica aberto, qualquer que seja, vai ter que ter uma nova regulamentação por parte do poder público. Vai ser necessário essa regulamentação por parte do governador do estado, e só ele pode fazer isso, o prefeito não pode. Tá? Essas regulamentações vão ter que ser feitas pelo Executivo Estadual. Óbvio, a União também pode, não tem sido feito pela União, mas em tese poderia ser feito para isso. Agora, como vai ficar essa situação entre saúde, direito à saúde e direito a fazer a campanha, que é o direito à democracia,
essa vai ser a grande questão das eleições de 2020. Ninguém dá conta hoje de te dar essa resposta de uma forma muito clara. E o que eu posso te dizer é o seguinte: mantido o distanciamento social, o ato de campanha é permitido. E aí eu já vou, me permita aqui, Rogério, já falar um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer nas campanhas. Por exemplo, reuniões em casas de até 10, 15, 20 pessoas, mantido isolamento, mantido distanciamento, com uso de máscara e álcool em gel. Pode? Vai poder. Não vejo problema. Óbvio, uso de rede social, transmissões de comícios virtuais. Existiu uma tentativa, tem uma consulta no TSE que está discutindo a respeito de meio que um showmício, aquelas lives patrocinadas por artistas ou com artistas, para poder essas pessoas estarem presentes nessas lives, para incentivar pessoas a entrarem. Isso eu acho que não vai passar, para elas se apresentarem, mas talvez passe para elas estarem presentes para conversar. Você realizar, tipo, uma live no Instagram, no Facebook, com uma pessoa importante da cidade, com um vereador, com uma coisa assim, que ao invés de você ir lá no vereador, na reunião dele, você faz uma live com ele, isso vai ser muito comum, né? Reunir ali, montar um estúdio, por isso que isso precisa de uma contratação técnica anterior, tudo na prestação de contas devidamente declarado. A grande questão da campanha é carreata, não tenha dúvida que carreata vai ser, porque carreata é permitido, não tem como vedar, porque tem o distanciamento social. O Estado autorizou shows em drive-in, então carreata segue o mesmo princípio, então não há como vedar. Essa vai ser, para mim, a maior ferramenta, já é nas últimas 2 eleições municipais, na eleição de governador, a última. Carreata já foi mais importante que comício, vocês sabem disso. Então, que comício eu não consigo reunir, exceto ali 1, 2 vezes, na campanha toda, eu não consigo reunir grande quantidade de gente, mas as carreatas, ela virou um termômetro dentro da cidade. Então, isso vai ser importante, isso vai ser permitido. As passeatas com poucas pessoas, depende da aglomeração, aí você tem que ver a questão de bicicletas, se é possível, uso de moto, alguma coisa nesse sentido. O candidato fazer propaganda e andar com um mini trio, com uma coisa volante, isso é permitido, isso vai ser uma ferramenta importante, né? Que também ir num bairro, já que não vou entrar na casa, eu passar ali para dar meu recado, para falar com aquele bairro, isso é possível. Então, isso também vai ser uma ferramenta muito utilizada. O que nós temos que ter é a noção que, com as ferramentas que são possíveis, a gente tem que fazer campanha. Não dá para ficar só no marketing virtual, porque a pandemia não vai passar, ela não vai acabar até novembro. Infelizmente, é muito difícil a gente falar de forma diferente. Então, vai ter que se dar um jeito, vai ter que se organizar. E aí, eu fico com muita dificuldade, por exemplo, de entender se vai contratar pessoal para o pessoal ir para a rua. Eu não vejo essa possibilidade, porque qual a efetividade que isso vai ter se as pessoas, distribuição apenas de material, deixar numa caixa de correio, pensar numa coisa assim? Pode ser, mas mais do que isso, não, vai ser muito difícil. Então, para mim, a campanha vai ser muito fulcrada nisso. Debates. Seria muito importante as entidades de classe, OAB locais, maçonaria, Rotary, Lions, entidades sindicais, entidades comerciais, industriais, realizarem debates, porque o debate, e aí esse debate sendo transmitido por redes sociais, ele seria uma grande possibilidade do eleitor conhecer os candidatos. Então, se eu tenho um candidato muito preparado, ele vai para o debate. Ele tem que ir para o debate, e aí as entidades, aí vocês mesmos vão fomentar as entidades a promoverem debates. Se o meu candidato é o melhor, é o mais preparado, isso é importante, precisa chegar nisso. Então, nesse ponto, a gente precisa que haja essa orientação e que haja esse caminhar. O que não pode é ficar achando que vai ser só um palanque virtual. Ele vai ser muito importante, mas não é só assim. E a gente sabe também que o comércio está aberto, a gente sabe que a conversa na cidade ela continua rodando, e tem outras ferramentas para poder chegar. É evidente que fazer proposta, levar plataforma, hoje, um vídeo curto de WhatsApp, que eu vou poder continuar utilizando, é muito mais eficaz, talvez, do que um grande comício. Ele pega muito mais gente. E aí chega a necessidade do inverso, que é o combate à fake news, que é algo que tem que ser muito organizado. E sobre o combate à fake news, cá entre nós, vamos ser muito sinceros, não vai ser a Justiça Eleitoral que vai resolver o problema. A Justiça Eleitoral não consegue resolver esse problema. Ela, a Justiça Eleitoral, ela vai chegar lá sempre atrasada a uma fake news. Numa cidade, qualquer que seja o tamanho da cidade em Goiás,
A notícia falsa ela vai repercutir muito mais rápido do que a informação verdadeira. Essa é a grande questão. Uma notícia falsa, ela demora minutos para chegar. Eu, advogado, vou ter que fazer uma petição, entrar nela com o judiciário, vai chegar no juiz, o juiz vai analisar, houve talvez o promotor, vai decidir, pode mandar tirar, vai lá para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram para tirar, a notícia já correu a cidade inteira, pelo menos a versão, o ponto, desponto, o segundo ponto. Não vai dar tempo. Então, quem tem que combater a fake news nesse sistema? O candidato adversário. Ele também tem que ter uma nota pública, é mentira, se é um mentiroso, e tentar impingir no candidato adversário. E aí a comunicação de cada campanha vai ser responsável pelo combate à fake news, e o jurídico vai atuar não no primeiro papel, mas no segundo papel, que é fazer a confirmação judicial de que aquela notícia é realmente falsa, tirar, manter uma decisão judicial, para depois pregar na cara do candidato que ele é espalhador de fake news, que isso também vai ter uma repercussão dentro da sociedade, dentro da comunidade. É uma eleição que tudo isso precisa ser pensado. Mas aí, Rogério, uma coisa que fica muito clara para todos nós. Tudo isso que nós estamos falando passa por uma eleição profissionalizada, com profissionais competentes, seja na comunicação, seja na contabilidade, que eu disse há pouco, seja no jurídico. Não tem espaço para amador numa eleição de tiro curto, porque o Congresso diminuiu muito a quantidade, o período eleitoral, né? Desde 2013, naquele negócio, vou diminuir o período eleitoral porque é mais barato. Mentira, mentira. Não barateou nada diminuir. Ficou, é menos chato. Não, tem muito candidato que está ganhando porque não tem tempo de ser sindicado de forma correta pela comunidade. Isso é um problema, né? Isso é um motivo que nós precisamos aumentar o período de campanha. Não pode ser dessa forma. Esse tiro curto, e nessa eleição, então, gente, nós estamos falando que daqui exatos 30 dias começou a propaganda. Eu quero ver como é que nós vamos fazer propaganda. É sério. Então, vamos começar a espalhar notícia e tal, e ver quem vai conseguir fazer a melhor propaganda de rua com muita criatividade nesse sentido. Só mais uma pergunta, doutor Diogo. A questão de rede social, tanto do candidato, no caso, o prefeito é na reeleição. No caso, por exemplo, no meu caso, que eu não sou candidato à reeleição, mas eu tenho aqui o candidato. A questão da rede social, principalmente do caso do perfil do candidato, não é o perfil institucional. Como é que pode ser usado esse perfil, no caso, por exemplo, de obras públicas? Por exemplo, vou inaugurar uma obra, ou estou indo a uma obra, visitar uma obra que está em andamento, eu posso fazer essa divulgação em rede social dentro do meu perfil, vinculando ou não a administração municipal? Como é que seria esse entendimento com relação ao uso do perfil do candidato à reeleição ou não, ou no meu caso, não sou candidato à reeleição? Essa é a grande dúvida nesse momento nas eleições de 2020. Porque se eu fosse pensar com base na jurisprudência anterior, eu ia te falar, pode sim, você pode continuar, porque a publicidade institucional é aquela paga com recurso público. É aquela que envolva você despender. Né? O conceito lá do 73 é autorizar publicidade institucional. A questão é que muitos, e começa a ter uma quantidade interessante de julgados a respeito dessa matéria, no seguinte sentido, do prefeito que durante todo o mandato utilizou a sua página social como fosse da prefeitura. Então, ele pegava o servidor e durante todo aquele período ele alimenta a sua rede social como se ela fosse de propaganda institucional. E aí é que está a grande necessidade de corte. Se for paga, mesmo servidor, aquela coisa, pela prefeitura, o cara que produziu, o que está fazendo, esquece, está vedado. Agora, eu não vejo como vedar o prefeito ir visitar uma obra e dizer que estou visitando a obra. Por quê? Porque ele é prefeito. Não pode tirar do prefeito essa possibilidade. Agora, é um tema controvertido, não é um tema simples, e eu queria lembrar, infelizmente, nesse momento, nós não temos, e é uma coisa que vocês vão ouvir muito isso durante os próximos 90 dias em especial, é que a formação dos nossos tribunais eleitorais, seja o TSE, seja o TRE, ela caminha por um sentido de endurecimento. Isso talvez não fosse, nesse momento, mais correto, porque a gente teria que ter uma liberdade maior para a propaganda. Porque é aquela pergunta que eu falei lá da conduta vedada. Eu ir numa obra e falar que ela é boa, eu posso?
mas eu tenho que poder, porque o meu adversário vai lá na rua esburacada e vai falar. E eu não vou dar conta de tirar da rede social dele. Então, se o adversário pode, eu posso. Essa é a minha visão. Mas eu temo que isso talvez não seja. Aí é a visão aí como advogado e como alguém que gosta do direito eleitoral. Agora, pode não ser a visão dos tribunais. Nós temos, para as eleições anteriores, que isso seria possível. Eu temo por isso nas eleições de 2020. Não consigo cravar nesse momento que isso vai ser diferente, que isso não vai ser diferente. Então, vamos esperar, em pouco tempo o TRE vai analisar essa matéria, aí no máximo em 15 dias nós já teremos um posicionamento mais claro. Mas, pessoalmente, eu te digo, para mim é possível desde que eu não use dinheiro público, desde que eu não use a máquina pública para fazer esse tipo de propaganda. Ok. Então, Cunha, eu passo as perguntas quentinhas, isso aí, eu volto ao Cunha. Obrigado, prefeito Rogério. Já no andar do horário, as dúvidas são frequentes, é uma eleição nova, então as dúvidas vão surgindo e com certeza outros encontros desses vão ter para a gente estar sempre esclarecendo a vocês, gestores municipais, sobre essa eleição. Então, já vamos caminhando para o encerramento. Agradecimento a todos os presentes, tanto nas redes sociais quanto no site. Muito obrigado pela presença de todos os municípios. Passo a palavra para as suas considerações finais, o assessor jurídico da FGM, advogado eleitoral, Dr. Vinícius Borges. Olá, depois de uma aula dessa do Dr. Diogo, né, a gente sai um dia mais ciente do que eu acho que foi passado, né? Ele abordou bem as questões eleitorais. Sei também que ele está com uma sessão do TRE aí, eu não vou tomar muito tempo, não. Só agradecer, Diogo, você por ter dado essa oportunidade à FGM, né? Parabenizar o prefeito Rogério pelo mandato que ele cumpriu aí, né? Agradecer também a participação, agradecer ao presidente Cunha, a todos os colaboradores da FGM, em especial o pessoal da comunicação, a Meire que está nos prestigiando aqui, e é isso aí. Um abraço a todos, um bom final de tarde aí. Obrigado, doutor Vinícius, pelas suas explanações. Passamos agora a palavra ao vice-presidente da FGM, prefeito de Morrinhos, Rogério Troncoso, para suas considerações finais. Obrigado, Cunha. Obrigado, doutor Diego, Aneiro, Pedro, Vinícius. E obrigado, Diogo. Foi uma excelente, né? Tirou muitas dúvidas. Eu tenho certeza que é, de fato, uma eleição complicada. A gente está em uma série de dúvidas. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Mas eu quero parabenizá-lo por isso e dizer que foi muito importante as colocações do senhor aqui, doutor Diogo, Cunha. Acho que tirou dúvida de muita gente. Agora, as dúvidas continuam para frente, sem dúvida nenhuma disso. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pela presença. Passamos agora para as suas considerações finais. O nosso palestrante, advogado eleitoral, Diogo Crossari. Bom, gente, eu que agradeço por estar com vocês nessa tarde. Todos nos assistem agora ao vivo, ou mesmo que estão assistindo depois. Agradeço a todos os municípios, e aí me permita falar aqui com todos que estão, o pessoal de Novo Brasil, Sítio da Badia, Colinas do Sul, Bonfinópolis, Itapuranga, Novo Planalto, Água Limpa, Cristalina, Campina Sul, São João da Paraúna, Americano do Brasil, Nova Veneza, o prefeito Gilmar, lá de Quirinópolis, que está nos acompanhando aqui, também mandou uma mensagem. Agradecer muito Cunha e Rogério pelo convite, ao Vinícius, e me colocar à disposição. Nós que militamos nessa área, a gente tem que ter a possibilidade de estar conversando sempre. E durante a campanha, durante o período eleitoral, se tiver alguma necessidade, eu me coloco à disposição da FGM, à disposição de você, para estar voltando para esse canal, né? Um canal hoje que é a nossa realidade. Espero que não seja a realidade da campanha eleitoral, que a gente consiga, pelo menos, fazer uma campanha eleitoral na rua, que é muito importante. E aos prefeitos e prefeitas, vereadores que nos acompanham, ficam aqui o meu recado de muita admiração, de muito respeito, porque nós que vivemos em volta de vocês sabemos o quão que é o sacrifício que vocês vão ter daqui para frente. Todos que vão colocar o nome à disposição de uma comunidade, da sua comunidade.
são taxados de tanta coisa, são taxados das piores coisas. Mas vocês saibam que não existe município, não existe estado, não existe Brasil sem vocês. Não existe política e democracia sem políticos. Se nós continuarmos a jogar para fora aqueles que se dispõem a assumir cargos públicos, nós ficaremos apenas com a escória da nossa sociedade ocupando cargos públicos. Lá atrás, no início da nossa república, os melhores eram aqueles que ocupavam os cargos públicos. Que assim seja. Que essas eleições venham para escolher os melhores. E vocês continuem sendo esses abnegados. Essas pessoas que, não por vaidade, mas por orgulho, porque é bom mesmo ser prefeito, é bom mesmo ser vereador, é bom mesmo lutar pela comunidade. Porque o mundo não é só dinheiro. O mundo precisa de gente que queira exercer o poder e exerça bem. É necessário que a gente pare, e todos nós, e eu tenho falado isso muito em todo lugar que vou, é necessário que a gente pare, nesse momento, de achar que político é ruim. Não. Se nós atingirmos e formos para esse discurso, que muita gente quer pegar em cima da classe política brasileira hoje, nós não teremos mais o Estado brasileiro como nós conhecemos. É preciso dar um basta nesse discurso. Tem muita gente que nasceu pobre e vai morrer pobre exercendo cargo político. É evidente que a lei está aí para punir aqueles que não são assim. Mas é necessário que fique uma mensagem a você, principalmente aqui num canal da Federação dos Municípios, do nosso Estado. Vocês saibam que merecem todo o reconhecimento, principalmente porque agora serão aí cerca de 90 dias longe das famílias, longe do convívio do lar, fazendo aquilo para poder lá na frente servir. É um sacerdócio a política. E a própria raiz do nome lá atrás traz isso. Então, Cunha, Rogério, receba o meu cumprimento, o meu reconhecimento e o meu agradecimento por estar aqui hoje com vocês, diante dessa importante ferramenta que vocês estão trazendo, e o meu reconhecimento a tudo que vocês fazem e significam para o nosso Estado. Muito obrigado pela possibilidade de estar com vocês, obrigado a Pedro, a Meire, sempre muito atenciosos com todos nós, e que numa próxima oportunidade a gente possa estar aqui conversando um pouco mais sobre a nossa democracia, sobre as eleições. Obrigado, doutor Diogo Crossara, pelas suas explanações. Agora, para o encerramento, nós passamos a palavra ao presidente da Federação Goiana de Municípios, prefeito de Porteirão, Cunha. Eu quero... as dúvidas, doutor Diogo, são muitas, informações são muitas e muito importante. Quero aqui finalizar, agradecer a presença, a parceria de sempre, dessa grande equipe da Federação, a Meire, nossa superintendente executiva, a Meire, que é nossa prefeita dos prefeitos e das prefeitas. Quero também agradecer o Pedro, né? O Pedro, que é nosso coordenador de comunicação, doutor Vinícius, também, que é nosso assessor jurídico agora, que também gosta do eleitoral, fez a pós-graduação em Direito Eleitoral, doutor Vinícius. A sua presença também é importante para mediar essa reunião. E nosso professor Rogério, que vai ser homologado agora na nossa convenção de nosso vice-presidente da FGM, Rogério, para mim, muito orgulho contar com você, você que é um grande amigo já de longas datas. Nós aprendemos muito com você da gestão pública, você que é um grande prefeito, que representando a região sul de Goiás. Obrigado também, Rogério, pelas suas perguntas, pela sua importante colaboração. Tenho certeza, doutor Diogo, essa webinar vai ser muito útil. O senhor conseguiu, em poucos 45 minutos, transmitir, em síntese, várias dúvidas, dirimir várias dúvidas pelo seu conhecimento. O senhor que é um jovem, prendado, um professor de conhecimento eleitoral, um nome renomado em Goiás e no Brasil. Então, muito obrigado pela sua contribuição à FGM, a Federação, que agradece muito você pela sua participação. Espero, se eu tenho uma agenda corrida, mas quem sabe ainda antes da eleição, doutor Diogo, você possa estar nos brilhantando mais com a participação. Então, muito obrigado, doutor, pela sua participação. Obrigado a todos os internautas, aqueles que assistiram e irão assistir essa bela videoconferência. Muito
Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado à presença de todos, em nome do prefeito Gilmar, lá de Quirinópolis, e da prefeita Selma, que esteve no Facebook nos acompanhando. Agradecimento a todos os prefeitos presentes, a todos os municípios que acompanharam. Muito obrigado e até a próxima transmissão da FGN. Obrigado, parabéns.